Boa tarde, pessoal, diretamente aqui do sítio. Hoje vou falar sobre a quem se deve o início operacional dentro da Bolsa de Valores do mercado financeiro. Quem é esse tipo de pessoa e qual é esse tipo de perfil que tem uma melhor adequação e seria mais vantajoso financeiramente nesse aspecto de investimento, no caso, investimento dentro da Bolsa, e que hoje não se traduz apenas no mercado de ações, onde geralmente ocorria nos tempos mais remotos onde eu iniciei. Antigamente sempre se pensava no aspecto de investimento na Bolsa de Valores como investir em ações, como se tornar sócio de uma empresa. Hoje em dia você pode fazer compra de ETFs, de fundos imobiliários, até mesmo de tesouro dentro do home broker. Então são muitas as circunstâncias e possibilidades operacionais que você tem dentro de um home broker da sua corretora, que seria aquela tela, aquele layout operacional no qual você faz a aquisição de um desses ativos. Basicamente a minha ideia aqui é colocar a quem se deve o mercado. De fato ele é favorecido e ele vem a favorecer quem já tem um capital ou e todo mês sobra algum dinheiro, que é um ser superavitário. Esse cara todo mês tem dinheiro sobrando e ele precisa que esse dinheiro ele consiga vencer a inflação e sobre para algum futuro, alguma futura aquisição ou para a abertura de um negócio, que aquele capital esteja disponível naquele momento que ele já acumulou um valor X. Logo, geralmente seriam para essas pessoas, ou seja, alguém que já todo mês sobra um pouquinho ou que já tem algum valor acumulado de algum outro ativo, enfim, que vendeu um terreno e quer sair do físico para um negócio digital dentro da bolsa e etc. Basicamente, como é que funcionaria isso? Eu entendo que é muito mais vantajoso você investir em si próprio, investir dentro do seu negócio, sua empresa ou abrir um negócio. Porém, assim como na bolsa, tem seus riscos hoje em dia empreender em um mercado cada vez mais hostil por parte do governo, enfim, de suas adequações para a abertura de um negócio. Realmente, nesse aspecto, você tem certas ressalvas. E também tem um detalhe muito importante. É muito bom para funcionário público, por exemplo. Funcionário público, teoricamente, né, quando ele tem seus gastos menores do que a sua fonte de renda, vamos colocar aí de um clero médio para alto, tá? Então, um funcionário público com R$3.000 mensais, dependendo de onde ele está, se ele é casado, se tem mais a renda complementar da mulher, sobra todo mês alguma coisa e depende também do estilo de vida dele. Com certeza esse é o principal. Tem cara que é PF, ganha 15 mil, 20 mil líquidos e ainda assim falta dinheiro. Mas então vai muito do onde você está e como você vive. Enfim, quem todo mês sobra um dinheiro, no caso, não poderia ter um negócio, seja você médico, dentista, você tem algum tipo de restrição da associação do qual você participa, você não pode estar exercendo atividade e ainda assim ser sócio de outra empresa, tem algum tipo de impedimento jurídico empresarial, tem alguma questão que você não pode ser político e dono de um negócio. O empresário que já tem um negócio não tem interesse em abrir outro CNPJ ou não acha hoje em dia posicionalmente vantajoso investir no seu próprio negócio. Ou seja, ele acha que não está bom para o seu próprio negócio ser reinvestido e não tem interesse em abrir outro. Tampouco tem interesse em uma sociedade com um terceiro do qual ele possa vir se prejudicar ou não ter tanto contato possível administrativo por falta de tempo, etc. Outro fator, funcionário público seria muito bom nesse aspecto, no caso da Bolsa de Valores. Então ele pode reiteradamente fazer aportes e conseguir maximizar essa fonte de renda futura a chegar até um ponto que daqui a um pouco, em 10 anos, ele ganha equivalente na bolsa o que ele ganha no seu cargo. Então ele consegue aumentar até o nível de segurança dele, dobrando o próprio salário através dos investimentos que ele vem fazer. Ou também pode ser algum profissional liberal que possa ter algum tipo de impedimento, no qual ele exercendo sua atividade, ele faz parte de uma associação, ele não pode então fazer investimentos se tornando sócio de uma empresa física, digamos, mas ele pode fazer a compra de ações, fazer um lançamento coberto de opções, pode fazer a compra de tesouros, de fundos imobiliários, ele pode ter essa participação nesse aspecto de mercado financeiro. Muitas pessoas também vão, ao longo do tempo, acumulando valor para fazer uma aposentadoria futura. Ela vai fazendo uma taxa de retorno em cima dos seus investimentos e fazendo um melhoramento sobre isso, seja com objetivos de dividendos ou de fundos imobiliários, pagamentos reiterados mês a mês que você possa ter nos investimentos ou até algum tesouro direto, alguma coisa nesse aspecto. E exatamente para essas pessoas eu vejo como uma grande vantagem posicional você fazer investimento na Bolsa de Valores. Ou alguém como eu, que não tem uma afinidade com a construção imobiliária. Eu nunca tive uma grande afinidade e também exatamente eu me enquadro nesses meios no qual eu falei para vocês. Tenho meu próprio negócio, tenho alguns negócios paralelos e todos eles sob meu controle e eu não consigo vislumbrar, não consigo ter hoje colocar mais um embaixo desse leque, não teria tempo e tenho um dinheiro sobrando. Logo, o que eu vou fazer esse dinheiro render e tirando o menos tempo possível dentro do meu
aproveitamento de trabalho, para que eu não tenha que deslocar minha força de trabalho de um local para outro, de modo que venha se tornar até infrutífero esse investimento na bolsa. Por isso que eu tenho um método de investimentos no qual eu faço uma operação no mês, tiro um alto retorno e ponto final. Não opero mais e não fico procurando estatísticas, não fico olhando fundamentos, embora eu olhe, não fico olhando a visão mensal ou a visão meramente trimestral de uma empresa. Eu tento olhar um pouco além disso. Então eu faço uma operação, faço esse rendimento, aumento o meu valor, o meu patrimônio sobre isso, consigo gerar uma renda mensal sobre esse valor e então seria teoricamente a minha sexta fonte de renda, que na verdade não seria uma fonte de renda propriamente dita, mas só fazendo os rendimentos de tudo que eu já tive e maximizando eles mais uma vez. E através dos juros compostos isso vai se tornando uma grande vantagem posicional dentro do seu próprio patrimônio. Basicamente, para essas pessoas aqui é muito vantajoso no mercado financeiro. Agora, se você tem a ideia de que vai ficar rico fazendo trade, vai ficar rico fazendo investimento, sem ter um capital inicial, sinto te dizer, mas não é para ti. Hoje, não é para ti hoje. E não vai ser assim que você vai atingir a riqueza. Mas uma coisa eu te garanto, não importa se você tem pouco dinheiro. 2 horas no máximo que você precisa para abrir uma conta na corretora. Eles vão te pedir alguns dados, algumas coisas básicas. Hoje em dia é comum uma abertura de uma conta de um banco digital. Muito fácil. Você só precisa mandar uma foto, um selfie, etc., uns dados bancários, mandar uma fotinho você junto com um documento na sua selfie. Então é muito simples e acessível. No meu tempo você tinha que ir no cartório, pegar, autenticar, mandar por uma carta, fazer um pedido formal na própria internet. Demorava uma semana. E eu tô falando em 2010. Não é tão distante assim, nem era tão longínquo e remoto nos tempos online. Então, veja só, a facilidade que hoje você tem, mas não digo para se tornar rico, porque de fato você não vai com pouco dinheiro iniciando nos investimentos, porque o investimento nada mais é do que o retorno sobre aquilo que você já tem e reiterados aportes para conseguir maximizar esse efeito cascata inicial, onde os juros compostos não são tão eficientes quando se tem um valor pequeno. Mas com o passar do tempo, eles vão ser tão eficientes que o valor do aporte se torna diminuto, face todo o rendimento que você possa ter. Uma pessoa. É muito importante, eu recomendo, então no mais é isso que eu tenho para falar quanto àquela dúvida. Será que é para mim? Sim, é para todo mundo. Agora, se você vai ter aptidão a ser um bom investidor, aí são outros 500. Mas eu basicamente explanei sobre o porquê e para quem é oportuno esse tipo de investimento dentro do mercado financeiro. Valeu! O melhor que você possa fazer hoje para aprendizado é abrir uma conta na corretora, depositar R$50 e comprar alguma ação. Não importa, compra no fracionário, compra alguma ação. Hoje em dia taxa zero para quem compra no fracionário. Não vai ter quase nenhum custo atribuído senão a própria ordem de compra, né? Geralmente no fracionário não vai ter, então talvez algum outro custo, emolumentos, enfim, alguma coisa assim. Hoje vai ser o melhor que você possa fazer como investimento e como abrir e expandir a sua mente, seu mindset, enfim, para um novo paradigma. Você vai romper um paradigma inicial, onde nunca investiu no mercado digital, de repente acionário, nunca se teve uma assimilação, uma facilitação nesse meio. É tão fácil você abrir a conta na corretora, entrar nesse mercado e conseguir abrir sua mente para uma nova oportunidade. Seria como o cara que comprou o primeiro terreno e foi construir. Você, naquele momento, você rompeu um paradigma, seja de conhecimento, seja de habilidade, seja de comportamento, enfim. É quando você aprende a lidar com o dinheiro e você começa a ter um maior cuidado e cautela quanto a isso, você se desenvolve e melhora muito o seu senso crítico, sua habilidade comportamental com o dinheiro. E isso é muito importante. Mais importante do que começar com muito dinheiro na bolsa é você começar. Então você vai lá, rompe um paradigma, você se torna investidor, ainda que seja com pouco, você vai abrir um novo paradigma. Isso é muito, 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 muito importante. É como se fosse a sua primeira vez que você dirigiu um carro, a primeira vez que você fez alguma coisa importante, autenticou um cartório, enfim, algum negócio que você abriu pode não ter dado certo, mas trouxe experiência ainda assim. É muito importante essa experiência inicial que você possa ter, o primeiro impacto que você vai ter fazendo a compra de uma ação, por mais simples que seja. Te garanto uma coisa, a primeira vez que você apertar Start e dar a ordem de venda, você, já tem sob seu CPF, uma compra de uma ação e se tornou um sócio, ainda que seja pequeno. Vai ter um sentimento muito gostoso, um sentimento de prazer, que a partir dali você se tornou uma nova pessoa. Semelhante a isso, a gente coloca a palavra de Deus no sentido na sua vida, que uma vez que você seja impactado por ela, você não retroage, você não vai mais para trás, você só segue em frente e sempre vai lembrar dela. Logo, mais ou menos assim seria nesse sentido, tá? Você vai se tornar uma nova pessoa.
é muito importante, eu recomendo. Então, no mais é isso que eu tenho para falar quanto àquela dúvida. Será que é para mim? Sim, é para todo mundo. Agora, se você vai ter aptidão a ser um bom investidor, aí são outros 500. Mas eu basicamente explanei sobre o porquê e para quem é oportuno esse tipo de investimento dentro do mercado financeiro. Valeu!